Mais uma vez a paz do Senhor. Sou o pastor Valdir Paz, chegando aqui com mais um vídeo e na sequência, dando sequência aí ao nosso assunto, da qual nós estamos falando nesta semana. E o assunto que nós temos escorrido nessa semana é: contra quem ou contra o que apóstolo Paulo ele batalhava, E aí nós falamos aí na primeira parte aí de várias coisas, várias situações da qual ele teve que enfrentar, combater, E aí eu falei sobre as heresias da época, falei aí sobre pessoas que se infiltravam dentro do Evangelho, que a Bíblia vai chamar, ele mesmo vai, tá lá, sobre falsos irmãos. E falamos várias coisas relacionadas a isso, e nesta oportunidade nós estaremos falando aqui sobre algo que ele também combateu. Uma das coisas que ele combateu foi a questão do seu apostolado, ele defendeu ali o seu apostolado porque, como já falei, ele era bastante criticado, questionado na realidade, por não ter andado com o Senhor Jesus fisicamente. Então ele recebia vários tipos de afronta nesse sentido, e ele combatia contra essas coisas também, porque sempre tinha alguém que se levantava, e logicamente, como ele era uma pessoa bastante positiva, e com certeza não era diferente dos dias de hoje, As pessoas muitas das vezes não gostam de ser confrontadas com seus erros e procuram de alguma forma, se revoltar contra isso. O apóstolo Paulo era uma pessoa muito direta, era uma pessoa que ele falava segundo o que ele aprendeu, do Senhor Jesus Cristo. E como eu já falei, não agradava a muitas pessoas da sua época. E ele, uma certa vez, ele mesmo disse: se eu estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Jesus Cristo, Porque ele não falava com lisonja, ele não tratava ninguém por bajulação. Ele levava mesmo ali a palavra da forma que ela é, E nessa defesa dele aí, ele defendeu o direito, E que até nisso, com certeza, se ele está fazendo a sua defesa, com certeza ele era também questionado sobre essa situação, e como nos dias de hoje também, muitas pessoas falam o que quer em relação a líderes, e a gente sabe que tem líderes e líder, A gente sabe que tem muitas pessoas aí que são denominadas líderes, mas realmente não tem nenhum compromisso, com essa designação. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Então, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 1, o que ele vai dizer? Olha, não sou eu livre, não sou eu apóstolo, não vi eu a Jesus nosso Senhor? Não sois vós obra minha no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros,
ao menos para vós o sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai para a guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, digo isto como homem, ou não diz a lei também o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha. Porventura está Deus cuidando dos bois? Ou não diz certamente por nós? Com efeito, é por amor de vós que está escrito, porque o que lavra deve debulhar com esperança de participar do fruto. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas nós nunca usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor: os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma defesa, e com certeza ele tinha sido ali questionado em relação a ter ali o seu sustento, ou a viver pelo que das ofertas, e até mesmo, né, como a gente sabe que a igreja, ela sempre teve no seu bojo o mandamento do dizimar. E com certeza Paulo também era questionado ali se ele estava usando legitimamente, na visão das pessoas, as ofertas e os dízimos, ou ele estava se beneficiando disso. Então o apóstolo Paulo, ele deixa aqui primeiro uma repreensão à igreja e àqueles que o questionavam por isso. Por quê? Porque a gente sabe que o apóstolo Paulo era fazedor de tendas, mas como eu falei aqui, a profissão de fazedor de tendas, ela não sustentaria o ministério de Paulo, como ele foi um ministério praticamente abrangente, né, praticamente a toda a Ásia. E ele era um homem que ele viajava muito, né, na pregação do Evangelho. E, então, assim, essa profissão que ele tinha, ela não seria suficiente para poder manter, até porque não só a questão financeira, mas a questão do tempo também, né? Poder estar pregando a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo traz ali algumas coisas, algumas verdades que muitas pessoas desconheciam, né? Desconheciam, ou faziam de conta que desconheciam para perseguir o servo de Deus. Mas ele falou bem claro: se ele estava usando, se ele estava
recolhendo dos irmãos e usando ao seu sustento. Ele estava fazendo isso legitimamente. Por quê? Porque a ordem do Senhor Jesus Cristo era essa: quem prega o evangelho, viva do evangelho. Então, quando a gente vê alguém falando, o pastor é ladrão, que o pastor faz isso, que o pastor é isso, que o pastor... A gente tem que olhar bem qual é o contexto da história, né? É lógico que eu não vou dizer aqui que o pastor ele tem que pegar o dinheiro da igreja e comprar um carro novo para poder estar passeando, tal, mas se ele está usando o dinheiro, né, para poder manter a si próprio e manter, né, a sua família, meu irmão, isso aí não é pecado nenhum, viu? E muitas das vezes a pessoa murmura, e a pessoa tem que saber o que fala, porque isso aí é ordem do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo bem claro aqui, ó, né? Isso aí já desde a lei de Moisés já era estipulado. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou, olha, inclusive quando Jesus enviou os discípulos, ele falou, na casa que vocês entrarem, vocês comam tudo que tiver ali. Coma de tudo que tiver ali. Você entendeu? Por quê? Porque as pessoas estavam... a pregação do evangelho não é algo qualquer coisa não, meu irmão. É a maior incumbência que o homem ele pode ter. São todos que são chamados para fazer isso? Não, como eu já falei aqui, tem muitas pessoas que se denominam pastor, mas não são pastores. Uma coisa que eu jamais vou entrar na minha cabeça, jamais vou aceitar, é alguém ser chamado de pastor sem estar pastoreando. Um título de pastor não evidencia que realmente ele é um pastor. O que evidencia que ele é um pastor é ele estar na atividade pastoral. É pastoreando, né? É pastoreando. O apóstolo Paulo foi questionado, mas eu não... Aí ele falou, não, vocês são selo do meu apostolado. Vocês são frutos do meu apostolado. Então o pastor, a pessoa que trabalha no evangelho, que trabalha na obra de Deus, né? Ele é digno e não como o próprio apóstolo Paulo ensinou aqui, a igreja ela tem uma responsabilidade, né? Quando eu falo igreja, cada irmão que está sendo assistido por esse líder, que está sendo ensinado por esse líder, que está sendo guiado por esse líder, que está sendo cuidado por esse líder, tem uma responsabilidade com ele. O que muitas das vezes não se fala muito, né? Porque às vezes as pessoas também deixam as coisas de acontecendo e não traz Bíblia para esclarecimento das pessoas. Então, onde que às vezes não, sempre há a falta de informação, e na falta de informação há o que? A murmuração, o pecado, né? Porque quando alguém se levanta contra um servo de Deus injustamente, ele está se levantando contra Deus. Haja visto que aconteceu com Moisés, né? Com Corá, Datã e Abirão, né? Porque Moisés estava legitimamente exercendo aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus mandou. Então, como eu já falei aqui, eu sei que existem muitos charlatões aí, existem muitas pessoas sem responsabilidade aí, que realmente são profissionais da fé. Mas nem todo mundo é assim, né? Nem todo mundo é assim. E existem as pessoas sérias fazendo a obra de Deus, e às vezes as pessoas querem colocar todo mundo dentro de um bojo ali e lascar o pau, né? E muitas pessoas estão pagando, sofrendo consequências por causa disso. Porque uma coisa é você falar com propriedade e conhecimento daquilo que você está falando. Outra coisa é você falar porque ouviu alguém falar, ou você acha que tem que ser da forma que você entende que seja. E a Bíblia não tem espaço para achismo, né? A Bíblia é a verdade.
Então o apóstolo Paulo trouxe aqui para essas pessoas que questionavam ele, para essas pessoas que criticavam ele, essas pessoas que perseguiam ele por causa disso. E ele vai dizer, não, o que eu, e até na realidade, assim, ele até em Gálatas 6:6, se eu não me engano, ele vai falar, ou 2 Coríntios, ele vai falar, né, que ele recebeu salário de igrejas em algumas situações para poder estar pregando o evangelho. Mas em outras partes ele abria mão. Ele abria mão não porque ele não tivesse direito, não que ele não fosse direito, não fosse correto, não fosse legítimo ele receber da igreja e receber dos irmãos, os irmãos cuidar do sustento, da manutenção dele, mas ele abria mão porque ele queria abrir mão, ele abria mão disso aí, voluntariamente, não porque ele não tinha direito. Mas aí ele está trazendo à tona isso aqui, para as pessoas entenderem, né, que é legítimo, né, é legítimo a igreja cuidar do seu líder, do seu pastor. E quando eu falo aqui do seu pastor, não é só da pessoa do pastor, a família também do pastor. Porque o pastor não é sozinho, né? O pastor não é sozinho. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com aquilo que fala, com aquilo hoje está um negócio muito grande, muito danado aí, né? Eu não vou dizimar porque eu não vou ofertar, não vou dizimar mais porque é para o pastor fazer isso, é para o pastor fazer aquilo, para o pastor. Irmão, o dízimo é do Senhor, o dízimo não é do homem. O dízimo é do Senhor, e o Senhor mandou entregar justamente na casa do Senhor. E o primeiro cuidado é o cuidado daquele que ele colocou ali para poder cuidar do seu rebanho, viu? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com aquilo que fala. E como diz a própria palavra, né? Se alguém quiser ser contencioso, se alguém quiser ser desobediente, que seja. Mas a igreja de Deus, ela preza pela verdade. E não pelo achismo, não pela mentira. E não pelo agrado de A ou B, né? Agora, essas pessoas que fazem isso, se eles não entra pelo caminho da obediência, da lealdade, eles estão pecando contra Deus, não é contra o homem, né? Eles estão pecando contra Deus, não é contra o homem. E quem vai julgar eles vai ser aquele que é justo, fiel e verdadeiro. Então, mas a parte, né, que precisa ser esclarecida é justamente a legitimidade destas coisas, né? E não como a gente vê aí muitas pessoas falando, né, coisas terríveis, horríveis, denegrindo imagem de pessoas, e a Bíblia diz que vão dar conta no dia do juízo, né? Vão dar conta no dia do juízo. Então deixa aqui esse vídeo aqui, mais um vídeo nessa sequência, falando sobre este assunto, e numa próxima oportunidade nós estaremos falando um pouco mais, né, sobre aquilo que o apóstolo Paulo ele combatia, né, e que nós devemos continuar combatendo nos dias de hoje, porque os dias não são diferentes. Amém? Deus em Cristo abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima oportunidade.